Fala, torcida tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um pré-jogo. E hoje a gente vai ter o nosso pré-jogo, né? Botafogo contra o Fluminense, sendo um Botafogo mandante. E tudo que você precisa saber sobre informações, escalações, notícias e muito mais você vai saber no pré-jogo de hoje. Bom, como todo mundo já sabe, hoje é dia de clássico, Fluminense e Botafogo, às 9h30 da noite, no Newton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu já vou começar falando uma coisa, pessoal. Hoje não é qualquer jogo pro Fluminense, não. Hoje é o jogo que o Fluminense precisa dar uma resposta pro torcedor. É isso que a gente está buscando. O Fluminense precisa dar uma resposta pro torcedor ainda hoje. A diretoria acha que é brincadeira, não é possível o que está acontecendo lá no elenco do Fluminense, mas é hoje que a gente precisa de uma resposta. Se Deus quiser, hoje vai ser o jogo de demissão do Zubeldia. Eu nunca que vou torcer contra o meu Fluminense para ele perder, mas se vir a perder vai ser, de certa forma, melhor para a gente tirar logo esse lixo do Zubeldia que está no nosso time. Como a gente sabe, o time vem de uma eliminação dolorosa para o Vasco da Gama na Copa do Brasil, que o Vasco é um time no Campeonato Brasileiro que está lutando para não cair, está na zona de rebaixamento, que já é o acostumado. E essa situação que o Fluminense vem passando é uma situação que vem se repetindo ao decorrer dos anos. Então é algo que é preocupante, porque desde 2024, por aí, que a gente vem tendo essa freguesia, entre aspas, pro Vasco, né? De ficar perdendo assim pro Vasco em competições importantes, sendo que o Vasco tá sempre numa, como é que eu posso dizer, numa posição a menos que o Fluminense. O Vasco com certeza é um time pior que o Fluminense, mas o Fluminense parece que tá jogando sem vontade, a verdade é essa. Então hoje eu não quero saber o Fluminense só jogar bonitinho, não. Hoje não quero saber de ter posse de bola e depois vir fazer entrevista e falar que faltou contundência, que faltou vontade, porque quem escala os jogadores é o técnico. E hoje a gente também vai ver um time reserva jogando contra o Botafogo. Eu não sei o que está passando na cabeça da diretoria do Fluminense, do Matheus Montenegro, do Mário Bittencourt, porque sinceramente eles estão acabando com o nosso time e é preciso tomar uma decisão agora enquanto ainda dá tempo. E a gente tem que competir para mostrar a reação, né? Ainda tem Libertadores aí que a gente pode se classificar, então trocar de técnico até antes da Libertadores seria um bom benefício pra gente. Vamos falar um pouquinho da situação atual do Fluminense. O Zubeldia tem um grande problema para montar esse time. O Fluminense enfrenta o Botafogo hoje e já na terça-feira tem um jogo importante, né, na Libertadores, contra o Independente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores, como a gente sabe. Por causa disso, existe uma grande possibilidade de termos mudanças e jogadores sendo preservados hoje. Ou seja, o Fluminense vai com o time reserva contra o Botafogo, jogando na casa deles. Eu vou falar aqui para vocês a nossa provável escalação que saiu pelo GE, que provavelmente deve se repetir, igual o jogo contra o Vasco, mas ali a gente vai ter algumas mudanças, poucas no caso. A provável escalação é nosso paredão Fábio no gol, que já é preciso encontrar um reserva à altura dele, porque a idade dele está muito avançada. Na lateral direita, Samuel Xavier. Na zaga, James e Ignacio, ou Igor Rabelo, que também ele veio, como é que eu posso dizer, ele teve aquela dorzinha na partida, né, que machucou o joelho dele. René, porque o Guilherme Arana se lesionou. Aí no meio de campo, Hércules ou Ganso, que o Ganso é um cara que está sem praticar futebol um bom tempo, está sem estar em atividade um bom tempo. Se eu não me engano, o jogo que ele jogou foi no começo do ano, né? No início do ano.
No meio ainda, Martinelli e Nonato. E no ataque, né? Pode ser Serna, Souteudo e Hulk. Ou Cano, ou no lugar do Serna, ou Canóbio. Eu vou falar uma coisa. Eu entendo preservar o jogador, pensando em Libertadores. Só que também não dá para simplesmente abandonar um clássico do Campeonato Brasileiro, né? A gente que não vem de vitórias contra o Botafogo e principalmente que a gente também já não vem de vitórias não só contra o Botafogo, mas já há um bom tempo já sem vencer. E a gente está com essa sequência ruim. O Fluminense, por enquanto, ele está na parte de cima da tabela e precisa continuar brigando lá em cima. Então tem que achar esse equilíbrio para poder ter meio que reservar alguns jogadores, mas ao mesmo tempo não todo mundo. E é importante que o Fluminense ganhe a partida de hoje. Nós queremos a saída do Zubeldia, porque do jeito que esse cara tá comandando o clube, ele é um cara frouxo mesmo. E, pô, sinceramente, não tem como mais, não tem como. O cara que não tem opinião própria, como é que um cara desse vai ser técnico? E muito obrigado pelo que ele fez, pelo trabalho dele, mas agora tá na hora de encerrar. A gente tem alguns desfalques de pesos para essa partida de hoje. E aqui começa um dos nossos maiores problemas, na verdade, né? Que a gente está sem Thiago Silva, Freitas, Milan, estão fora da defesa. A gente está sem zagueiro praticamente. E no ataque a gente perdeu o John Kennedy, né? Que era o único que estava tendo vontade, estava tendo raça no jogo para tentar fazer alguma coisa. E acabou sofrendo uma lesão grave no joelho. E está fora. Nessa temporada ele não joga mais. A verdade é essa, nessa temporada a gente não joga mais. Parece que o time do Fluminense está meio que amaldiçoado, tem que jogar sal grosso, porque quando um jogador vai se empenhar, vai dar a vida, acaba se lesionando. Por exemplo, agora que a gente teve do John Kennedy. Então a gente tem que prestar atenção no tamanho da perda, né, que a gente está tendo, porque a gente está falando também de jogadores, tudo bem, o Fluminense tem atacantes, mas já estão com uma idade avançada, que não aguenta correr mais. Por exemplo, o Hulk, o Hulk perdeu no corpo contra os caras do Vasco. O Cano, pô, ele é ídolo, mas tudo tem sua hora, tá entendendo? Tem uma hora que a gente precisa ter um senso. Então você perde jogadores importantes na defesa e ainda perde justamente um dos jogadores que mais vinha fazendo gol, né? Que era o artilheiro da temporada, John Kennedy. Hoje a responsabilidade aumenta muito para quem entrar. Se for o Hulk, é jogo para começar a mostrar por que foi contratado. Tá na hora já, né? Tem um gol e foi de pênalti, se eu não me engano, o gol dele. Se for o Cano, a gente conhece a história dele, com essa camisa, que ganhou Libertadores e tudo mais, mas tem que ir pra cima, porque esse time tá muito sem tesão, cara. A verdade é essa, tá muito sem tesão. Mas alguém precisa assumir esse ataque, a verdade é essa. E aqui também entra a nossa cobrança à diretoria, né? Eu também quero colocar um pouco de responsabilidade em quem monta esse elenco. Como o Matheus, como o PC Nunes fala, Matheus Rubro-Negro, porque do jeito que tá, sinceramente tá difícil. Hoje o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, mais o Mário Bittencourt, continua diretamente envolvido no futebol como diretores gerais. E eu acho que chegou a hora da diretoria também ser cobrada, né? Tá mais que na hora da diretoria ser cobrada pelos torcedores. Porque não adianta nada contratar jogadores de nome e achar que somente isso vai resolver os problemas. Porque não adianta nada querer contratar Hulk, Guilherme Arana, que veio de lesão. E a lesão dele? Eu tava vendo num podcast. Foi que nem... Eu não lembro do jogador agora que falaram. Acredito que foi que nem a do Neymar, daquela de 2014. O Hulk, ele não tem... O Hulk não. O Guilherme Arana, ele não tem mais joelho. Ele não tem mais joelho. Então, ele vai se recuperar, mas ele não vai voltar a ter aquele futebol que ele era antes. Ele se lesionou, estava jogando no auge dele, estava jogando muita bola, mas infelizmente não vai ser mais aquele Guilherme Arana que a gente assistia. E
chegaram nomes importantes, né? Como o Hulk, Thiago Silva. Mas o Fluminense ainda mostra problemas que vem aparecendo há meses. Falta de velocidade em determinados momentos, falta de criatividade e principalmente está faltando transformar o domínio de posse de bola em gol. O próprio Zubeldia já falou publicamente que prefere ter mais opções no elenco que o clube segue atento ao mercado. Mas a gente sabe que isso é mentira, porque, não tá contratando ninguém de velocidade, um moleque novo. O Cruzeiro agora contratou o Gabriel Peck. Se lesionou no primeiro jogo, mas a gente já conhece que ele tem um futebol bom, poderia ter contratado ele. Poderia ter, nem contratado, ter corrido atrás, tá entendendo? Mas não, só que é jogador velho, jogador que tá lesionado, para tentar consertar e voltar a ter o futebol que era antes, mas a gente sabe que não funciona dessa forma. Então, a minha cobrança para a diretoria do Fluminense é simples. Se a diretoria acredita no Zubeldia, dá todas as ferramentas para ele trabalhar, pelo menos. Tá entendendo? Bota dinheiro nisso para poder contratar jogador novo. Porque nós, torcedores, não acreditamos no trabalho dele. Mas se a diretoria quer acreditar, pelo menos que invista. Tá entendendo? Nos jogadores. Porque continuar com essa rapaziada velha tá difícil. E se a gente está entendendo que esse elenco é suficiente, que não é, então o treinador precisa pegar mais no pé também, filho. Porque é ele que está comandando, vai caindo tudo para cima dele, que daqui a pouco a torcida já quer que ele vá embora. Então ele precisa pegar mais no pé dele também, porque a gente sabe que não é fácil. Porque a gente também, como torcedor, não pode ficar eternamente ouvindo que o time jogou bem, criou oportunidades, faltou eficiência. Até quando vai ser isso, pra falar a verdade? Praticamente, se eu não me engano, 8 partidas sem ganhar. E a gente também tem a pressão que tá no Zubeldia, né? Não tem como culpar também totalmente o Zubeldia. Ele tem, vamos dizer assim, 80% da culpa. Porque o jogador perde gol, falha, o jogador toma a decisão errada. Mas também não dá para tirar a responsabilidade do treinador. O Fluminense já mostrou durante o trabalho dele que consegue jogar bem e ser competitivo, mas também vem repetindo problemas em jogos importantes. E depois da eliminação pro Vasco, naturalmente a cobrança aumentou, né? Veio essa pressão toda e tudo mais. Pelo menos hoje, eu quero ver um Fluminense que saiba o que fazer quando estiver com a bola. Porque do jeito que tá, sinceramente, tá horrível. Porque parece que quando o time chega na frente do gol, os caras não sabem mais o que fazer. A verdade é essa, não sabem mais o que fazer. Então, a gente precisa tomar essa decisão logo. E agora vamos falar também como chega o Botafogo pro jogo de hoje. E a gente também não tem como pensar que vai ser um jogo fácil não, tá? Muito pelo contrário. O Botafogo tá invicto desde a retomada do Brasileirão depois da Copa do Mundo. Foram vitórias contra Cruzeiros, Santos e empate com Vitória. E hoje o Franklin Carvalho vai fazer o primeiro clássico dele no comando do Botafogo, que é o novo técnico do Botafogo. O Botafogo também pode colocar reforços importantes para jogar. A provável escalação do Botafogo hoje é o Arlisson, Vitinho, Ferrarese, Lucas Monzon ou Justino e Alex Telles. Agora no meio de campo, Danilo e Medina, Vilauba, Montoro e no ataque Danilo Pereira e Arthur Cabral. Então cuidado principalmente com esse ataque, né? O Arthur Cabral é um dos centroavantes fortes e a nossa defesa hoje estará bastante modificada com jogadores de reserva. O James não me passa confiança nenhuma. Para mim, esse é um dos grandes pontos do clássico, né? Mas tem um detalhe também, né? No primeiro turno do campeonato brasileiro, deu Fluminense. Vitória por 1-0 no Maracanã. Foi o gol até do Lucha Costa. Mas como ele decaiu também o futebol dele, que sinceramente, hoje tá muito mal. E nas casas de apostas também, a odd do Botafogo não tá muito alta. Tá pagando 2, se eu não me engano, e o Fluminense pagando 3.
Então, pô, eu gostaria de ver hoje, principalmente o Hulk fazendo gol, né? Porque até agora o cara tá ganhando 2 milhões e tá complicado. Porque com a ausência do John Kennedy, alguém vai precisar assumir esse lugar de centroavante. E o Hulk chegou como um dos grandes nomes, né, da contratação do Fluminense para esse segundo semestre. Então, esse jogador que ele, digamos que ele é bom ainda, né, quase fez um gol de falta no jogo do Vasco. Eu acho que o Fluminense não está se adequando à forma de jogo dele, para falar a verdade. Ele está sendo encaixado no lugar errado. Então, eu acredito que quando ele conseguir se encaixar no elenco, ele vai começar a marcar gols. Então, pessoal, nosso pré-jogo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das notícias de hoje. Vamos acompanhar o nosso Flusão e vamos torcer por Zubeldia sair, porque do jeito que tá difícil, não tem como. E é preciso mudar. Vamos protestar, manifestar a nossa indignação com a diretoria do Fluminense e com esse técnico, porque do jeito que tá, vai ser só daqui para baixo. Nem que tenha que procurar, sei lá, o que custa o Fluminense procurar um técnico português, europeu? Eu acho que seria uma boa, mas que é sempre essa mania de ficar reutilizando os técnicos e é complicado, é complicado. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like e até o nosso próximo.